Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa SOS Saúde. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em nome da equipa de Web TV de UniPG para a boa participação, para a boa audiência no nosso canal. Nosso canal está cresce e isso é único e exclusivamente graças a boa que está lá na casa. E a boquinha ainda que está inscrito no nosso canal, não está convidado a participar para que não pode cada vez mais ler novas informações em relação à saúde, para não ter uma comunidade cada vez mais informada. E hoje nós temos um tema bastante sensível, mas tão importante, que é inclusão. O que você entende para inclusão? Será que Cabo Verde é um país que realmente está vivo aquela inclusão que nosso aluno deseja? E para aquela, nós temos um convidado bastante especial, que é o professor Gilvan, que é doutorando em estudos de criança, está fazendo linha de pesquisa a nível de educação especial para a Universidade de Minho, na Portugal, mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe, na Brasil, especialista em língua brasileira de sinais pela Faculdade Eficaz de Maringá, professor universitário LI de Universidade Jean Piaget, coordenador do projeto de African Union of the Blind em Cabo Verde, transcritor de texto em braille das Associações de Deficientes Visuais de Cabo Verde, ADVIC, pesquisador do Centro de Investigação em Educação na Universidade do Minho, na Portugal, membro da Comissão Internacional de Direitos Humanos e atua no campo de educação especial, principalmente na área de educação de pessoas com deficiência auditiva e alunos com deficiência visual. Professor Gilvan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu lhe faço é: por que é importante falarmos sobre inclusão? Bom, eu agradeço pelo convite, Yuri. O prazer é nosso. É um prazer estar aqui falando de um tema que é muito divulgado no país, mas que é pouco interpretado, né? Então você já começa com a pergunta, por que é importante falar de inclusão? Veja bem, o capitalismo ele tem uma característica que é justamente segregar algumas pessoas ou alguns grupos. O mundo que vivemos é um mundo que busca incluir a todos. O Cabo Verde está nesse caminho, o mundo está nesse caminho. Contudo, quando se fala da importância da inclusão, está justamente no sentido de pegar esses que estão fora dessa realidade normal que o mundo propõe e incluí-lo na sociedade. Por exemplo, quando você fala em inclusão, não está voltado apenas para pessoas com deficiência, nem apenas para pessoas negras ou pessoas obesas ou idosos, não. A inclusão, ela abarca todos. É fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo direito, tenham os mesmos benefícios que a sociedade pressupõe dar para essas pessoas. Então, é importante falar de inclusão hoje, porque nós temos pessoas excluídas. Sim. E essas pessoas necessitam fazer parte também dessa realidade que a gente tem como tida de normal, né, entre aspas. Uhum. Mas só que quando a gente fala que é uma sociedade que quer incluir as pessoas no normal, tem que ser um normal dentro daquilo que as pessoas são. Da especificidade delas. Da especificidade. Eu tenho que ser incluído dentro das minhas características. O conceito que a gente tem de normal, ele precisa também ser um pouco reavaliado, porque o normal para mim pode ser o não normal para o outro. E na sociedade tão pluralista que vivemos, nós precisamos entender um pouco mais desse conceito de normal, de deficiência, de inclusão. Por isso que é tão importante falar de inclusão e desenvolver inclusão na sociedade atual. Professor, existem alguns termos que a gente ouve muito quando fala na questão de inclusão. Por exemplo, integração, exclusão, segregação. Qual a diferença desses termos e em qual desses termos Cabo Verde se encontra, segundo a sua opinião? A gente tem que dividir a história da deficiência em Cabo Verde, ou pelo menos a história das pessoas com deficiência, em dois momentos. Em três momentos, na realidade. O que não se falava de pessoas que eram excluídas, não eram pessoas, vamos botar assim. O segundo momento, que é a partir de 75, quando as leis cabo-verdianas, principalmente a Constituição, que em 80, vai incluir essas pessoas agora na norma jurídica do país, e a partir de 90, que é quando o país começa a desenvolver leis, a LDB, a lei de pessoas com deficiência no país, e outras leis que vai começar a colocar dentro desse contexto normativo o termo inclusão. Então, quando se fala de inclusão na norma cabo-verdiana, a gente está rico, está muito preparado, o país está indo no caminho correto. No entanto, quando a gente fala de inclusão na prática, e aí agora respondendo a tua pergunta, por que é que tem que se diferenciar inclusão de integração? A integração, ela busca que a pessoa com deficiência, ela mesma, pelos seus esforços próprios, se adeque à realidade da sociedade. A inclusão, ela é o inverso. Ela quer que você se adeque, mas também a sociedade tem que se adequar. Cabo Verde, não adianta a gente dizer que está
é muito bom, porque a inclusão, para mim, ela nunca vai estar plenamente, porque algo dinâmico, né? é o dinâmico, são pessoas. Fazer uma lei em 80 não quer dizer que essa lei esteja valendo para hoje. Muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram. As necessidades das pessoas com deficiência são outras hoje. Sim. Então, a inclusão, a integração, ela faz com que o indivíduo, ele com os próprios esforços dele, se adeque à sociedade. No caso de Cabo Verde, nós temos um paralelo, um dilema aqui. Você tem a lei que é inclusiva, mas você tem a prática que é segregativa, que é integrativa. Então, em Cabo Verde, as próprias pessoas com deficiência lutam para se integrar na sociedade, infelizmente. E aí você tem uma série de caminhos que a gente pode indicar essa realidade. Ônibus que não são adaptados e que a pessoa com deficiência tem que se adequar àquele ônibus, aquele autocarro. Estradas que não permitem que as pessoas cadeirantes possam andar, ela tem que se adequar a isso. Bancos que não são acessíveis às pessoas. Pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva que não têm a possibilidade de se comunicar com essa sociedade. Então, ela própria percebe que a sociedade não está permitindo que ela seja integrada e ela mesma está se integrando. Então, a realidade de Cabo Verde hoje é essa. Você tem uma lei, ou leis, que são inclusivas e muito bem inclusivas, por sinal. Não sou da área jurídica, mas qualquer jurista pode pegar as leis brasileiras, as leis cabo-verdianas, desculpe, a relação Brasil-Cabo Verde, não tem problema. E vai perceber que ela é bem estruturada. Sim. Ela respeita as normas internacionais, ela respeita as normas da ONU, da Unicef, entre outros. Mas na prática, essa lei não está chegando nas pessoas. E o que poderia mudar? Seria aumentar a fiscalização ou mesmo, por exemplo, na questão até da comunicação? O professor falou, por exemplo, as pessoas às vezes não têm a capacidade de se comunicar com, por exemplo, com a língua de sinais e etc. O que pode mudar em relação a isso? Pois é, aqui nós temos também outra questão. Assim, eu exijo direito quando eu conheço o meu direito. Eu exijo que eu seja respeitado quando eu entendo que é respeito. A pessoa com deficiência, para ela exigir uma inclusão verdadeira na sociedade, ela também tem que entender o que é inclusão. Então eu acho que falta, lógico, culpar o governo é muito fácil, e é muito bom culpar o governo, porque é o governo que é o errado. Mas também nós temos uma parcela de culpa. A nossa sociedade ela não tem uma mentalidade inclusiva. A nossa sociedade ela interpreta a inclusão como um favor que eu vou fazer a um deficientezinho, a um ceguinho, a um aleijadinho, etc, etc, etc. E eu me espanto até hoje quando eu vejo professores universitários falando assim que o portador de deficiência, o manco, eu fico, pô, mas eu não culpo o professor porque é a realidade dele, veio. Então, cada qual tem sua estrutura organizacional de falar do que bem entende a partir do que ele aprendeu. No entanto, o que é que precisa hoje? Uma consciência inclusiva. As leis são inclusivas, mas a consciência do povo cabo-verdiano ainda não é inclusiva. Um motorista de ônibus que aceita um cadeirante, o cadeirante para e ele não abre a porta porque está atrasado, é porque ele não tem uma consciência inclusiva. O motorista de ônibus que acelera sabendo que tem um deficiente visual dentro do ônibus, e freia bruscamente, ele não tem essa consciência que a pessoa com deficiência não está vendo que ele vai brecar e acaba causando acidentes. Então, o que necessitamos hoje é uma consciência inclusiva. E essa consciência inclusiva se faz a partir do que vocês estão fazendo aqui hoje, que é divulgar o que é inclusão, é pegar pessoas com deficiência para elas falarem sua concepção de inclusão, é mostrar a realidade do país, o que é que o país entende como inclusão e começar a conscientizar a população cabo-verdiana. E uma questão assim que eu acho bastante importante a gente falar, que o professor até falou na questão da forma como a sociedade aborda passageiros, por exemplo, no contexto do ônibus com deficiência, é a questão da ridicularização. E eu acredito que isso vem muito da nossa cultura. A gente tem uma cultura muito de ridicularizar o que é considerado diferente. O que é que pode mudar em relação a isso? Para a gente começar a ter realmente essa consciência inclusiva. Aí é um tanto quanto complicado, porque a nossa sociedade ela dita padrões, e esses padrões não são fáceis de serem alterados. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E quando você vê alguém que não se encaixa naquele seu padrão de beleza, de inteligência, você acaba ridicularizando. É o diferente de mim que precisa ser banido, ridicularizado. Então eu acho que isso volta de novo à questão da consciência. Criar uma cultura consciente de inclusão, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, porque o próximo para mim não é aquele apenas que se parece comigo, que anda comigo. O próximo para mim é o que é diferente também.
a nossa sociedade necessita viver com o diferente. E esse, por incrível que pareça, é o dilema da humanidade. Eu tenho formação na área de história e a gente percebe que as grandes guerras surgem porque o homem não consegue entender o outro como ele é, da forma que ele é, das diferenças. E a gente traz isso para a nossa realidade hoje de capitalista, cabo-verdiana, brasileiro, etc. E a gente percebe que a exclusão, ela se dá também porque eu não consigo ver no outro, eu não consigo aceitar a diferença do outro. E isso é diferente em vários aspectos. Homossexualismo, o indivíduo é diferente, então o indivíduo é preto, então o indivíduo é gordo, então deixa lá, o indivíduo é pobre, então deixa lá. Então essas coisinhas da nossa sociedade precisam começar a falar na realidade, como vocês estão fazendo, que isso é um grande benefício em termos de consciência inclusiva para a sociedade, mas ao mesmo tempo tem a questão do exigir a própria pessoa que se sente excluída de uma sociedade, que ela paga imposto, que ela sobrevive, que ela está ali como cidadão, ela também tem que começar a exigir esse direito dela. É isso que há uma necessidade, que as pessoas com deficiência, as pessoas que se sintam excluídas, eu estou falando deficiência porque é o tema que é da minha área, mas quando se fala em inclusão, a gente abarca tudo. Então essas pessoas se sentem excluídas por não ter comunicação, não ter acesso de chegar até um caixa eletrônico ou outro elemento, necessita exigir desse direito. Nós temos a lei, Cabo Verde tem tratados internacionais, então precisa ser respeitado isso. Acredito então que falta talvez uma sensibilização, né? Positivo. Na população. Na população. A mídia, quando eu cheguei aqui também, eu criticava muito essa questão como a mídia coloca a pessoa com deficiência. É geralmente um que está pedindo. É muito romantizado. É muito romantizada e que isso é complicado, porque você expõe uma realidade que não é de todas as pessoas com deficiência. Bom, assim como tem pessoas com deficiência que pedem, que estão passando por necessidade, tem pessoas sem deficiência também que estão pedindo. Sim. Então, por que não mostrar o lado bom da inclusão? Sim. Por que não mostrar que tem pessoas com deficiência que estão estudando, trabalhando, vivendo? Por que não isso? Por que pegar o lado miserável da exclusão? Então a mídia ela tem um grande papel e há uma necessidade da mídia, da imprensa, começar a perceber o que é inclusão na realidade. Porque muitas das vezes a televisão coloca a inclusão como algo, o penismo, né? O coitadismo, o ajudar o outro. E não é isso que é a inclusão. Isso é um demérito à causa da inclusão. Com certeza. O programa SOS Saúde estava nas ruas mais movimentadas de capital para não saber o que a população entende sobre inclusão e acessibilidade. Preste atenção. O programa SOS Saúde bem ali para pedonal de platô para bem perceber o que a população entende sobre inclusão e acessibilidade. O que você entende para inclusão? Nunca muito entendi o que é inclusão, mas não sei aquela palavra. Assim, como vou botar na carreira de roda? Da gente uma praia, por exemplo, está preparado para conseguir andar tranquilamente sem ter nenhum problema? Nem tudo lá é praia, para morrer. A gente passa mal naquela situação lá. Por exemplo, vou para um hospital ou um banco, tem dificuldade na baila, tem que pedir ajuda. O hospital não passa dificuldade para morrer, está abusa de alguém a nós, está dura respondendo, está deixando lá para cuidar. E ali na platô, por exemplo, ali na pedra na lona que você consegue pedir a mulher ali tranquilamente? Não, na rua já estou botando tranquilo cima. Tem outros que também que tem rampa, outra crescer para fazer alguma coisa que você conseguir bem. É para alguém ajudou, e se alguém ajudou, você passa mal, você fica lá, você sofre, que coisa lá. A minha escola deixou comigo, sempre gosta de mim agora na platô e não quinta canta, sempre gosta de mim. Mas só que a situação me muda no caso de nós cima nossa na carinha roda, muda naquela coisa de rampa, depois muda autocarro tá largando esse caminho. Para morrer que nunca pode montar um autocarro, e tem acesso a subir para monta, escata para monta, tem coisa de subir para monta, escata para monta, essa forma que tem chave, esta conta mentira, está largando lá, tem que fazer muito vídeo na Facebook, falar aquela situação ali. Mas tinha de fazer a mesma coisa. Você pode chamar me estimula? A mim está falando para me estimular, porque jura que é alguém que mais precisa morar nós. Mora nós, está falando mentira, mas está jura, está jura. Está falando, mas está jurando, está ajudando. Ela não está sofrendo ali. Já tem 2 anos quase, está pedindo casa para todos. Minha amiga que é mancada, que junto comigo, que pede, mas
A minha documento, eu tinha mais de 10 anos lá. Minha mãe que foi, minha mãe tem 11 anos que é morta. Agora, assim, tinha escolhido o documento lá, que está em casa, da piri, e não está para para ir para ali, para lá. Aquela que me estimula para morrer. A nós é que assim, alguém que tem um pé especial. Tá anda tranquilo? Não, ele catástrofe. Não, é só mulher que mantém direito, como ele escorrega, e mantém mulher direito. Como aquele dia, o buraco já acaba, essa coisa na chama, mas de outra maneira, não está tranquilo. Aquele que você está percebendo, eu também para tomar é por uma questão de necessidade. Necessidade própria. Aquela necessidade que eu estou sentindo por causa de deficiência que eu tenho. Sim, para morrer. Minha tem outro recurso mais de trabalho. Minha artista, minha pedreira. Sim. Mas, eu gosto de, se eu fazer um trabalho para ganhar dinheiro, já que está para morrer. E com praça, minha tem de pedir trabalho, faz. Mas se eu gosto de mel, então faz. E já não sei mais que tem fadiga. Mas já é aquele que me está mostrando. Amigo, minha boa vontade, se não está franhoso, é que ele vem está ali para um jovem de modo. Minha boa vontade, se quer para alguém jovem dar uma ajuda, quem pode? Para dar uma ajuda, para que ele está jovem que de modo. Antes tinha casa que já fazendo lá, está carado tudo pronto, mas graças a Deus, chuva que está molhando, sol que está apanhando, que se me põe onde quem estava mesmo, está perigo. Betão cai, que se estava lá. Estão na praia, eu estou por exemplo, uma praia, se está preocupado com pessoas que estão vivendo com algum tipo de deficiência, ou eu que está sentindo, mas eu tenho que estar de até que eu consiga aquele que eu mesmo? Não, praia, mas quando está praia, esperava. Esperava, mas outro que está querendo para montar praia. Cada um está se coxa. Quem que tem consciência, sim, quem que tem consciência, era alguma coisinha. Aí quem que tem consciência, está jogando dentro, você vai trabalhar. Bota minha caribou, que está na minha casa, eu tenho um espaço de um negocinho para cá um destão. Como é contra a minha boa vontade, está ali. Em relação ali a platô, por exemplo, como o está bem platô todo dia, o está consegue fazer de forma tranquila, o também se ajuda, o está chamando platô, por exemplo, tem tudo condições para ajudar o deambula na carrinha de roda sem nenhum problema. A minha parte não está tranquilo, está anda tudo tranquilo. E você pode, por exemplo, uma estimula para melhor, por exemplo, para ajudar o que boa, por exemplo, dentro do platô na carreira de roda, para ajudar a fazer sem botem que pedir ajuda de ninguém. A mim normalmente anda na platô tranquilo, não está muito precisando de ajuda rempa, através de que se calçar ali já, não está surcura para mim normal, mas para alguns dias que eu estou conseguindo tem aquele tanto movimento em mim então. Dá-te um bocadinho complicado para isso. Você que o podia mudar? Que sugestão que você deixa, por exemplo, que pode mudar ou melhorar? Alguns passeios, às vezes que esse problema de buraco, assim, ter mais condições para nós, entende? Já para ficar uma coisa mais simples no momento de circulo, entende? Às vezes está uns buracos e outros que estão conseguindo. Não passa, dele para subir, que as rampas também. Alguns são um bocadinho que nesse pompo. E assim por diante. E instituições públicas, por exemplo, o hospital, o banco, que a escola, está tudo preparado para receber pessoas na carreira de roda? Que ela não, ela normalmente não parte de nós que estamos todos a pensar, principalmente no hospital tem alguns rampas onde não pode circular, mas como se tipo na banco já tem dificuldade para nós. E que mensagem que você deixa para os donos de banco? Eu deixo mensagem para eles fazer uma rampa pelo menos para nós. Onde talvez se não precisa de ir banco, não tem tanto espera, tanto ajuda para alguém. Principalmente na época tem uma rampa que está permite para nós, para não ter acesso, para não circular acima de qualquer um. Se precisa de uma rampa lá, onde também às vezes onde está atrás de dinheiro, que tem como para nós, é preciso de pedir uma ajuda para ter uma rampa que não pode circular tranquilo. Já para que ele anda pedir, mas na garantia eles fazem parte para nós, onde que não pode bem. Circulando entre essa também dá de diferença. E a nível, por exemplo, da altura de 24, ou mesmo na banca, balcão, essa na altura que te ajudou a fazer as coisas de boa para boa, tem que ter ajuda? Não, às vezes é normalmente assim não for. E se tem alguns que crampa que não está circulando tranquilo, também te chega no balcão não está ser bem atendido, né? Então é normal. O problema é aquela rampa que alguns têm rampa, mas alguns também que tem. Professor, qual é a sua análise em relação ao que a gente acabou de assistir? Bom, o que a gente percebe das três entrevistas, os três entrevistados,
é que há uma carência no que diz respeito à inclusão daquilo que a sociedade acha que a pessoa com deficiência não precisa, que é emprego, moradia e bem-estar. Os três indivíduos, eles tocam no assunto que é vital. E aí eu abro um parêntese para o projeto que nós estamos fazendo na ADVIC, que é um advox, no sentido de ratificação da lei de deficiência a nível de África, que busca justamente isso, capacitar as pessoas e as leis a nível nacional para que elas tenham acesso a emprego, a moradia, à saúde. O governo de Cabo Verde ele tem trabalhado nesse âmbito de construção de casas para pessoas mais carentes. Só que dentro dessas pessoas mais carentes, tem outras pessoas que são carentes, que são as pessoas com deficiência. E há uma grande reclamação da nível dessas pessoas de não ter acesso à moradia. Grande parte dessas pessoas sobrevivem de favores em casa de familiares, de vizinhos. Isso é um pouco complicado, porque dar dignidade a uma pessoa com deficiência é dar possibilidade de que ele seja autônomo, de que ele tenha um emprego dele. Eu acho que foi o segundo entrevistado que falou do que ele necessita, ter a casa dele para abrir um comércio. É isso que é inclusão para as pessoas com deficiência. Inclusão não é você inaugurar uma escola e dizer que agora a escola é inclusiva. Inclusão não é você assinar uma lei e dizer que agora o país é inclusivo. Na prática, que é o que nós estamos faltando fazer em Cabo Verde, é mostrar essa inclusão de forma efetiva. Dando emprego, dando moradia, dando bem-estar, dando condições práticas que as pessoas possam se desenvolver. E falar de moradia e emprego é a ponta do iceberg. Se você for descer para ver o poço que está em nível de inclusão, você vai pegar instituições universitárias, escolas que têm pessoas com deficiência, que o indivíduo está ali como um jarro decorativo. Que simplesmente vão tirar foto e dizer que tem alunos com deficiência na escola, tem alunos com deficiência na universidade, mas essas pessoas não estão tendo acesso ao que a escola e a universidade têm para oferecer. A inclusão que se faz a nível de emprego em Cabo Verde é ridícula. As pessoas com deficiência, elas não estão trabalhando, é midiática. Elas não estão trabalhando. Pega-se 1, 2 ou 3 que pegou um emprego lá, mas não é bem por aí. Nós temos um monte de pessoas que querem trabalhar, não querem viver às custas dos 5 mil, salvo engano, 5 mil escudos que é dado da pensão social. Eles querem ter dignidade. Inclusão é você dar dignidade à pessoa. O Estado cabo-verdiano, a população cabo-verdiana necessita dar dignidade a essas pessoas. Cabo Verde precisa melhorar? Precisa. Nesse aspecto? Precisa. Isso não é só privilégio de Cabo Verde. O mundo como um todo necessita melhorar. Porque inclusão não é algo estático. É algo que hoje você fez um elemento, algo tido como inclusivo, mas que adiante você vai precisar remodelá-lo porque as pessoas mudam. Sim. A sociedade muda. A necessidade que nós temos hoje, amanhã não terá mais, ou teremos outra. Então isso tem que estar sempre em movimento. E a consciência também tem que estar em movimento. Há um detalhe aqui em Cabo Verde que quando se fala em inclusão, é rampa. Você fez uma rampa, estamos incluindo, né? Uma rampa, ela é só um pontinho para poder você incluir uma pessoa. Quando essa rampa não for um precipício, né? Um precipício aqui, eu costumo dizer na DEVIC que as passadeiras com sinaleiros para pessoas com deficiência, ali é para matar cego. Porque o indivíduo vai, encontra lá o piso tátil, e mais à frente do piso tátil tem um precipício. Então, estão querendo exterminar as pessoas com deficiência visual em Cabo Verde. Porque fazer a rampa, ela tem critérios que tem que ser obedecidos. Não adianta você fazer a rampa, não adianta você fazer um piso tátil se isso não vai atender a necessidade da pessoa com deficiência. Ao contrário, vai causar um mal maior à pessoa. Então, Cabo Verde tem que ter uma noção de que rampa não é inclusão. A rampa não é inclusão. É um elemento que você vai fazer para facilitar, mas não é o ápice da inclusão no país. A gente vê muito uma questão o professor falou de facilitar, e a gente vê muito que essa facilitação vê mais para quem provê o serviço do que para quem vai aproveitar do serviço. A gente vê, por exemplo, as empresas, principalmente públicas, os bancos e etc., eles fazem as rampas mais por uma questão de facilitar a instituição do que, nomeadamente, o público. O público. Principalmente o público com deficiência. No Brasil, a gente costuma dizer que é para inglês ver. Você tem que fazer algo para dizer que está beneficiando a pessoa com deficiência, mas não é bem por aí. Quando você pega um balcão e separa para poder a pessoa com deficiência, um cadeirante, por exemplo, ir ser atendido à parte, você não está facilitando a vida da pessoa com deficiência, o cadeirante.
você está excluindo o cadeirante de está dentro daquilo que é o normal. E poder escolher qual balcão que ele quer ser atendido. Pois é, sou eu que defino onde é que ele tem que ser atendido, não é bem por aí. Uma sociedade inclusiva é aquela sociedade que eu tenho autonomia de decidir o que eu tenho que fazer. E os benefícios que você faz a nível estrutural, eles têm que servirem não só a pessoa com deficiência física, mas a pessoa sem deficiência também. Sim. Todos nós nascemos com deficiência já. Eu tenho uma semente da deficiência em mim. Vou ficar cego, vou ficar surdo, vou ficar com deficiência física. A idade está chegando. Então, a sociedade ela tem que ser montada, a estrutura arquitetônica da sociedade tem que ser montada para atender todos, né? Todas as pessoas. É o que chama de arquitetura inclusiva, que não temos muito aqui. Temos uma lei que diz como é que tem que ser feito. No entanto, quando você observa os prédios, raríssimos são aqueles que são adaptados. E por incrível que pareça, é mais fácil você construir uma casa acessível do que você reformar uma casa para ela ser acessível. Quem seriam, então, os principais intervenientes na nossa sociedade, aqui na sociedade civil de Cabo Verde, exatamente para melhorar aquilo que precisa ser melhorado? Boa pergunta. Muitas pessoas também questionam isso e citam, por exemplo, o Brasil. Por que que no Brasil as pessoas são processadas e precisam disso? Porque no Brasil nós temos algo chamado Ministério Público. Pessoa com deficiência, ela sabe que tem um direito. Então, se ela não é respeitada nesse direito, ela procura o Ministério Público aciona. Uma consciência inclusiva, ela não vai acontecer da noite para o dia. Você tem que ter uma lei, já temos uma lei, várias leis, mas agora você tem que ter o cumprimento dessa lei. Senão você vulgariza a lei. Ah, temos uma lei, mas eu não preciso cumprir. Precisa, tem que ter um órgão, e esse órgão tem que ser um órgão jurídico que force as empresas, que force as pessoas a aceitarem uma norma que vai respeitar as pessoas com deficiência. O cidadão, a pessoa com deficiência é um cidadão. Isso tem que ficar bem claro. A pessoa com deficiência não é uma apátrida, ele é um cidadão. E se é um cidadão, ele tem direitos e direitos têm que ser respeitados. Então, penso que o Ministério Público, a Justiça, ela tem um papel importante. Mas aqui a gente não vê muito falar no papel da Justiça, na inclusão das pessoas. Tem que acionar a Justiça para que a Justiça queira saber por que você não está cumprindo a lei. Então, se você não está cumprindo, paga-se multa ou reestrutura. Então, um dos maiores intervenientes seria o Ministério Público ou a Justiça. Sim. As pessoas com deficiência têm um papel importante nisso também. Esconder minha deficiência não vai acabar com o preconceito. Há uma questão aqui que as pessoas não terem coragem de pedir um serviço, por exemplo, que é de direito dele. Não, porque eu não quero, porque eu preciso ser igual. Não, você não é igual. A coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ninguém é igual. Eu tenho minha necessidade, você tem as suas necessidades. Dentro das minhas necessidades, se eu preciso que alguém me ajude e a lei diz que tem que me ajudar, eu vou precisar disso, eu vou procurar isso. Então, essa questão tem que ser muito bem trabalhada também com as pessoas com deficiência. É mais pela questão do acionar o serviço, não pedir o serviço. Acionar um serviço que existe especificamente para eles. Né? E que não é um benefício, algo dado, não. Ele está pagando. Não é um favor, você está pagando por aquilo. Então, isso tem que também colocar na consciência das pessoas com deficiência. Eles têm que serem, não vou dizer educados, não é essa a questão, mas conscientizados do direito, sensibilizados, né, daquilo que ele tem direito e daquilo que ele pode pedir e terá como um respaldo, uma resposta mais acessível. Professor, na reta final do programa, o professor conhece outras realidades internacionais fora de Cabo Verde? No que Cabo Verde pode se espelhar, né, na questão da inclusão, de ser uma sociedade inclusiva e implementar aqui em Cabo Verde, por exemplo? Pois é, olha, assim como eu falei que a inclusão ela não é algo estático, eu acredito que as realidades também, nem toda realidade estrangeira serve para Cabo Verde. Isso a gente tem que deixar bem claro. E vejo muitos organismos internacionais, bom exemplo que teve no Brasil, teve na Europa, então vamos trazer para Cabo Verde. Não, a inclusão tem que surgir aqui em Cabo Verde, dentro daquilo que Cabo Verde precisa e pode ser desenvolvido. Eu costumo brincar com algumas pessoas falando o seguinte: como é que você quer que o platô seja acessível? Porque o platô ele fica no alto, ali. Então, para a pessoa chegar até o platô, ele não consegue sozinho. Um cadeirante ali é complicado subir, né? Então, tem realidades que não vão poder ser modificadas. Mas você pode modificar um ônibus, por exemplo, para que ele leve a pessoa até lá em cima. Colocar um elevador. Então, os modelos que a gente observa de Brasil, de Europa, Japão também, que é um país que trabalha muito nessa questão da acessibilidade, é mais
entender a realidade da sociedade e dentro dessa realidade propor inclusão. Não adianta você fazer uma rampa, que é um exemplo prático nosso de rampa, Sim, rampa, sim. rampa, e essa rampa só chegar até a porta. O que é que a pessoa que vai no banco necessita? Ele necessita só chegar ao banco? Não, ele necessita ser atendido por um caixa. Ele necessita chegar até o balcão e não enxergar e ter algo que ele consiga perceber em braille. O surdo necessita chegar até o balcão e conversar com o atendente. Então, a nível de Cabo Verde, eu acho que bons exemplos devem ser seguidos, mas tem que ser adequado à realidade de Cabo Verde, da população de Cabo Verde, do contexto nosso de Cabo Verde. Perfeito. Professor, assim, para terminarmos o programa, uma mensagem, por exemplo, para quem vive com uma deficiência ou para um familiar que vive com alguém com deficiência em casa, mas por questões culturais, por questões de vergonha, às vezes não se insere na sociedade. O que o professor recomenda? Conselhos que o professor deixa? Bom, eu não vou dizer o que devemos fazer, mas eu vou falar o que a gente tem percebido com uma pessoa com deficiência que a família começa a integrá-lo. O primeiro passo que a família tem que entender é que não é culpa nem problema nenhum você ter alguém com deficiência. Eu acho que as famílias têm que ser conscientizadas disso. Eu sei que para um pai é complicado no mundo de hoje ver um filho com deficiência, não pela deficiência dele, mas pelo preconceito que ele vai encontrar com a sociedade. Então isso para nós pais é algo muito chocante. Então a gente quer proteger nosso filho a todo momento. Só que nós não nascemos para a eternidade. Nosso filho vai precisar ficar no mundo sozinho. Então temos que, enquanto pais, enquanto professores, enquanto amigos e parentes de pessoas com deficiência, capacitar essa pessoa para que ela sobreviva sozinha nesse mundo. Então, sobreviver sozinho não é você deixá-lo trancado dentro de casa. É um mal que a família faz para uma pessoa com deficiência. Ensine essa criança a lidar com esse preconceito, a lutar contra esse preconceito, a mostrar que ele tem dignidade enquanto cidadão. Eu sei que dói dizer isso para um pai, nós somos pais e sabemos que não é muito fácil, mas é a realidade. Nós temos que deixar que nossos filhos com deficiência sigam o caminho deles também. Dói, mas é necessário, porque futuramente haverá uma consequência maior para essa criança. Motre ele na escola, mas a escola vai maltratá-lo, mas ele vai aprendendo. É lá na dor que a gente aprende. Então, inclua essas crianças, inclua essas pessoas na sociedade. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Acredito que teremos novas conversas dentro desse assunto, que é um assunto vasto. Muito obrigado mais uma vez. E para você lá na casa, obrigado mais uma vez pela nossa audiência. Nós continua a sintonizar na plataforma de Web TV na YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.